Olá, espectadores, aqui quem fala é o Snow, e nesse vídeo eu vou estar falando sobre as 5 melhores teorias sobre o século perdido de One Piece. One Piece de Eiichiro Oda tem sido uma história cheia de mistérios, profecias e uma quantidade substancial das histórias em profundidade. Os maiores mistérios que ainda não foram revelados sobre os detalhes do século perdido, que contém detalhes sobre a verdadeira história do mundo de One Piece. Isso não apenas abre uma porta para uma melhor compreensão de contexto atual da história e expõe que o governo mundial está escondendo, mas também relaciona com vários outros fatores que o mangá apresentou mais recentemente, como o arco de Wano, encerrando os chapéus de palha. Agora, na Ilha da Cabeça de Ovo, onde mais pistas e detalhes sobre o passado são descobertos, com a revelação do Dr. Vegapunk e seus colegas. Quinta teoria: passado e de tecnologia avançada. O capítulo 1966 deu aos fãs uma ideia de que esperar em relação ao que o Void Century pode ter mantido com intenções do governo mundial de eliminar o Dr. Vegapunk, dada a ideia de que eles têm informações sobre o passado. Esta é a maior pista até agora. Egghead Island é um lugar cheio de tecnologia futurista e funções avançadas, desde sua paisagem, maquinário e roupas. Embora a maioria parte disso possa derivar do gênero de que o Dr. Vegapunk fica claro que ele não tem certeza do que está sendo escondido dos olhos do mundo. No capítulo 1960, Imo define que a destruição de todo o país de Luluzia, quando é revelado por Sabo que pode haver alguma informação que possa expor alguns segredos. Isso também está relacionado ao que pode estar acontecendo no incidente de Gold Valley, já que essa é a outra ilha que deixou de existir. A urgência do governo mundial em destruir qualquer coisa que possa dar uma visão do passado ainda está muito presente no Dr. Vegapunk. Então isso pode levar muitos fãs a se perguntarem se a ilha de Egghead é uma coisa mais próxima do passado. Quarta teoria: o Dr. Vegapunk é o criador das Akuma no Mi. O capítulo 1967 revelou um pouco do que muitos fãs já haviam previsto antes da revelação do Dr. Vegapunk. Está implícito que o Vegapunk trabalha, ou pelo menos trabalhou, na criação de Akuma no Mi, já que ele menciona que a criação de uma Akuma no Mi defeituosa, que acaba sendo a própria fruta que Momonosuke de Wano comeu, que é semelhante à forma de habilidades que o dragão de Kaido apresenta. Apesar disso, ainda há dúvidas de que Vegapunk é a principal fonte dessas criações, ou se ele apenas mantém uma vasta quantidade de conhecimento vital sobre como elas operam. Com este novo arco em andamento, Vegapunk sendo um claro aliado do Chapéu de Palha, com o pedido de ajuda de Luffy, os fãs devem descobrir mais sobre a verdadeira fonte das Akuma no Mi, e com isso será relacionado com o século vazio. Terceira teoria: Joy Boy gigante. Falando em Akuma no Mi, Wano continua sendo uma das maiores revelações de One Piece da história até agora. O despertar do Gear 5 de Luffy levou à explicação da fruta Gomu Gomu no Mi não ser uma paramécia, mas na verdade ser uma fruta Zoan, conhecida como Hito Hito no Mi, modelo Nika. Junto com isso foi revelado que Luffy é de fato o Joy Boy, embora não esteja absolutamente claro o que era ou o que é Joy Boy. Isso dá aos fãs outra pista para os mistérios anteriores da história. No final do arco de Dressrosa, que contou com uma derrota de Dom Flamingo nas mãos de Luffy, Imo é visto vendo o cartaz de procurado de Luffy em pé na frente de um grande chapéu de palha idêntico ao de Luffy. Dada a transformação do Gear 5 de Luffy e a habilidade de se transformar em um gigante, como visto em batalha com Kaido, isso abre a porta para a teoria que de Joy Boy anteriormente fosse um gigante, embora esteja claro que Luffy não é a reencarnação de Joy Boy. Ainda não foi revelado o que essa coisa ou pessoa era.
o que se torna muito mais difícil para os fãs descobrirem o significado por trás desse enorme chapéu de palha. Segunda teoria, a derrubada do Clã D. Se existe algum outro fator mais relacionado ao século vazio, seria o Clã D. Ainda continua sendo um dos maiores segredos guardados por Oda até esse ponto da obra. E muitos fãs continuaram a especular, indo pela teoria do passado, sendo uma das civilizações mais avançadas. E com o conhecimento de que os fãs têm do Clã D sendo inimigo natural dos dragões celestiais, parece que os membros deste clã podem ter sido governantes de vários reinos anos atrás. Até agora quase todos os personagens de One Piece com D em seus nomes mostraram alguma natureza de desdém em relação ao governo mundial. Marinheiros como o avô de Luffy, Monkey D. Garp, que é considerado um herói pelo mundo, se opõe ao governo mundial e não deseja servir diretamente a eles. O pai de Luffy, Monkey D. Dragon, é o antagonista direto aos olhos do governo mundial, já que o exército revolucionário está em guerra contra eles. Tudo isso pode implicar que os personagens dentro do contexto atual dessa história são descendentes de membros falecidos do Clã D. E está escrito que eles retornarão o que já foi deles e vencerão o mal dos nobres mundiais. Primeira teoria, o One Piece. Mais importante de tudo que exatamente o que é toda a história se trata, muitas teorias sobre o que é o One Piece questionam. Muitas teorias sobre o One Piece questionam o que ele pode ser e o significado do que ele tem para o mundo. O governo mundial parece inflexível em manter isso fora do alcance dos piratas, e isso pode ser muito bem ser o porquê o One Piece é exatamente o que revela a verdade do mundo e do Void Century. As palavras finais de Gold Roger em execução foram as que explicaram o One Piece contendo tudo o que o mundo tem a oferecer. Isso quase certifica que se o One Piece não é apenas uma informação baseada no passado, ele também ainda possui informações que serão úteis para a compreensão dos piratas como One Piece entrou em seu estágio final. Mas como os mistérios se aproximam de suas revelações, os fãs devem saber que tudo isso acabará sendo revelado justaposto com todos os detalhes importantes de seu mundo. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo que eu fiz aqui, mostrando as 5 melhores teorias do século perdido, que se inscrevam e ativem o sininho para que o vídeo possa chegar a mais pessoas e que mais pessoas possam ver esses vídeos maravilhosos.